Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. Pensa comigo. Jesus, para o religioso, ele é uma farsa. Ele é um falsário. Porque as pessoas não querem um Deus pai, um Deus safador de pessoas. É isso que a maioria das pessoas querem. Então, se eu estou com um problema, eu vou lá buscar Deus, chego lá no horário marcado, com roupinha trocada, faço uma reunião com um monte de pessoas que pensam a mesma coisa que eu. E agora esse grupo de pessoas juntos, nós vamos fazer um louvor que agrade a Deus, vou cantar uma canção bonita dizendo que nós amamos a Deus, que nós o adoramos, que nós o louvamos, que nós sentamos e levantamos e erguemos as nossas mãos e batemos os nossos pés e fechamos os nossos olhos e colocamos a mão um no outro, e aí vamos começar a mover o coração de Deus a nosso favor. Isso é a coisa mais religiosa que existe, irmãos. É coisa de crente mesmo. Isso é coisa de crente. Eu vivi isso 30 anos da minha vida. Um ajuntamento de pessoas querendo, por causa de estarem juntos, a força do ajuntamento, mover o coração de Deus em favor daquilo que era o nosso ideal. Isso não funciona, irmãos. Nunca funcionou. Isso não é a vontade de Deus. Isso é frustrante quando eu falo assim para as pessoas. Porque se Deus quisesse curar todos os cegos que nascessem, que todas as pessoas que nascessem, não existiria mais cegueira. Elas não adquiririam mais cegueira se isso fosse a vontade de Deus. Porque quando Jesus esteve aqui, ele não curou todos os cegos que havia na época dele. Então ele falhou. Se essa era a intenção de Deus, Jesus tinha que ter feito o seguinte: não é curar alguns cegos. Ele tinha que falar assim: a partir de hoje, cegueira não existe mais. Aí ele teria sido Jesus perfeito da religião. Aí ele teria sido Deus perfeito da religião. Então ele não devia curar alguns leprosos, ele deveria erradicar a lepra do mundo, entendeu? Nunca mais, a partir de agora, existe lepra na vida de ninguém. Aí ele teria sido Deus perfeito. O Deus da religião seria esse. Esse era o Deus perfeito para a religião. E por que Jesus não curou, então, dessa forma? Se era essa a intenção de Deus, por que ele não veio para fazer a vontade de Deus? Veio. E por que ele não curou todo mundo da sua época e a partir dali não parou de nascer pessoas problemáticas? Por que existe problemas, irmãos? Por que existe problemas? Se Deus é resolvedor de problemas, não era para existir mais problemas? Porque Deus não é resolvedor de problemas, igual as pessoas pensam. Eu digo para vocês que o Deus da verdade, ele é um Deus problemático para o religioso, irmão. Não dá certo, o religioso não aceita Deus. Eles têm que criar o Deus para eles, o Deus ideal para eles. Porque o Deus da Bíblia é inaceitável para o religioso. Não tem como o religioso gostar do Deus da Bíblia, porque não bate, não tem como, entendeu? Jesus não veio para curar todas as doenças, todos os problemas que existem. Não é isso a intenção de Jesus. Por isso que tem muita gente que ora, pede, pede, pede e nunca é curado. Vai morrer doente e não vai ser curado. Ah, por quê? Porque ele não tem fé? Não, ele tem fé. Se ele está orando, ele tem fé. Só que a fé dele não é uma fé que vai ser respondida. Por quê? Porque o tipo de oração que ele faz não é uma oração em nome de Jesus. Deus só tem compromisso com orações feitas em nome de Jesus. Fora isso, não tem compromisso nenhum. A oração que eu faço em meu próprio nome, Deus não tem compromisso com isso. Deus nem ouve a oração que eu faço no meu nome. Ele não vai perder nem tempo com isso, irmãos. Ele fala assim para nós: olha, eu já te mostrei o caminho, agora você vai lá e trilha o caminho, aprenda a viver no caminho. Porque senão, não terá oração respondida. Não terá libertação para vocês. E às vezes,
As pessoas estão pedindo para ser curadas de enfermidades, e a enfermidade é a própria cura da pessoa. A enfermidade que ela está vivendo é a cura dela, e ela quer se livrar da enfermidade, porque ela pensa que aquilo ali é um problema para ela, e na verdade é uma solução. Então, a pessoa que vive no certo e no errado, ela não entende Deus. Ela não entende Deus, não adianta. É ficar fazendo aquilo que Jesus falou, jogando pérolas para os porcos. Eles não vão entender, eles não vão saber o valor disso que está sendo falado. As pérolas para eles é para ele comer, é só para isso. Eles não vão entender o valor disso. Então, quando o apóstolo Paulo olha, o apóstolo Paulo não era um homem de Deus, irmãos? Era, todo mundo concorda com isso. Quantas coisas Deus fez por intermédio do apóstolo Paulo? Milhares, irmão Arlindo. Mas por que quando Paulo orou para ele ser curado daquela enfermidade, Deus não curou? Por quê? Porque Deus não tem compromisso de curar ninguém. Quando Paulo estava lá, Senhor, afasta de mim esse espírito aqui, Senhor, esse espinho na minha carne, eu estou sofrendo por causa dessa enfermidade. E Paulo, a minha graça te basta. É isso que você precisa. Essa enfermidade não é um problema para você, é uma solução. Essa enfermidade é a solução para a sua vida, não é um problema. Aí eu falo para você, o Paulo precisava ser curado ou ele precisava ser sarado? Ele precisava ser sarado. Porque ele continuou doente, mas quando ele entendeu que a graça bastava, pronto, sarou. Não teve mais problema nenhum. Mesmo doente, ele estava sarado. Ele estava sarado. Não tinha mais problema nenhum. Entendeu? Não tinha, mas você está doente, mas eu estou são. Não tem problema nenhum com isso aqui mais. É duro para as pessoas entenderem isso, irmãos. Eu sei que não é fácil, a aceitação disso é complicado, uma vez que nós trazemos conosco um espírito religioso. A maioria das pessoas que nos ouve ainda não entende o evangelho orgânico, ainda não entende. E quando escuta o irmão Orlindo falar assim, poxa vida, esse irmão aí está totalmente por fora. Tudo bem, nós somos livres e entendedores. Mas eu digo para você uma coisa, às vezes o teu certo e o teu errado não te faz enxergar as coisas que Deus tem preparadas para nós. Não faz. A pessoa ela fica sempre na dependência, ela é sempre necessitada, ela é sempre desfrutadora e ela não muda. Ela não muda. Por quê? Porque os olhos dela não se abrem para as pérolas de Deus, não se abrem. Ela tem problema de aceitar isso. E isso é complicado para muitas pessoas, irmãos. Eu entendo as pessoas que rejeitam esse entendimento, que não concordam com esse entendimento. Eu entendo, normal, olha, 100%, porque para mim não foi fácil, irmão. Mas quando eu entendi, foi libertador. Eu realmente saí do estado de religioso para um filho de verdade de Deus. Um filho de Deus verdadeiramente que compreende a verdade de Deus. Então, o que é enfermidade? Por que Deus não cura todas as enfermidades? Porque tem enfermidades que Deus cura. Qual que é a regra? Existe, irmão Arlindo, alguma regra, alguma norma? Existe algum conceito? Existe alguma coisa que a gente pode seguir, uma cartilha ali pronta, preparada, para a gente saber o que Deus cura e o que Deus não cura? Não, não existe. Porque aquilo que para mim eu posso julgar ser uma doença, isso é de fato o que me faz são. É isso de fato que me faz são. É isso que me coloca liberto diante das coisas. E eu posso estar julgando que é uma enfermidade, que é uma doença, e não é. Por exemplo, quando eu sofri um acidente e precisei ficar 7 dias internado no hospital por causa de um acidente, aquele momento que eu vivi ali com as pessoas que estavam ali, eu não teria vivido se eu não tivesse sofrido esse acidente. Então, esse acidente foi uma bênção para eu estar diante daqueles cães que Deus me levou lá. Mas eu não entendia.
Só depois de alguns anos que eu vim entender. Só depois de algum tempo eu vim entender. Irmãos, e quanto a ser a cura, nós temos que ser a cura o tempo inteiro. O tempo inteiro nós somos a cura das nações. Isso você não pode ter dúvida. Isso não pode permear como um sintoma de trevas ou uma fagulha, né, de trevas no teu coração, para fazer com que você duvide disso. É igual a menininha do vestidinho azul. Isso vai contagiar, irmãos. Isso vai fazer com que as coisas sejam transformadas a partir de você. Então você é a cura. Você é o abençoador. O duro é as pessoas entender isso. O difícil é compreender isso. Porque nós temos um relacionamento com Deus por meio de crenças, irmãos. Nós fomos educados a crer em Deus. E agora, quando nós precisamos exercer uma fé, nós temos muita dificuldade para sermos, de fato, o que a Bíblia diz que nós somos. Aí nós vamos encontrar grandes dificuldades. Se os irmãos tiverem um tempinho e me permitirem, eu gostaria de falar com vocês no livro de Tiago, capítulo 1. Se os irmãos tiverem pressa, tudo bem, a gente para por aqui. Agora, se te interessar em entender isso, eu gostaria de trazer você para uma palavra aqui em Tiago. Aí vocês que sabem, irmãos. Estou colocando aqui a minha opinião, de forma com que Deus possa dar a vocês a compreensão de vocês viverem livres de qualquer tipo de influência de crença religiosa. Vamos lá, irmã Elma? Então vamos lá. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículo 1 diz assim, olha. Os irmãos podem acompanhar na Bíblia de vocês. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ao povo de Deus espalhado entre as nações, saudações. Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações? Ele fez uma pergunta. Olha, meus irmãos, vocês estão todos espalhados aí, é um momento de muita tribulação. Isso aqui foi momentos antes da manifestação de Jesus no ano 70. Eles estavam vivendo as tribulações citadas na Bíblia. As tribulações citadas pelos profetas estavam sendo agora concretizadas, elas estavam sendo reveladas, as tribulações do Apocalipse estavam sendo vividas e eles estavam passando por tribulações. E o Tiago vem e fala, o Tiago é irmão de Jesus, para quem não conhece, tá, irmão? Você não é obrigado a saber disso, mas ele era irmão de sangue de Jesus, filho de Maria e de José. Ele diz assim, meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações? Se fosse na igreja, o que o pastor diria para vocês? Vamos fazer uma campanha. Sexta-feira é dia de nós vencermos o diabo. Nós vamos mandar embora essas dificuldades, essas provações, porque Deus tem o compromisso de nos safar de toda dificuldade, de toda provação. Porque se Ele é Deus, Ele precisa nos safar. Será que o irmão Tiago fala isso, irmãos? O que o irmão Tiago fala? Ah, você está passando por dificuldade? Você está passando por provação? Então considere isso motivo de grande alegria. Que crente vai gostar de ouvir isso, irmãos? Qual é o crente que você conhece que gostaria de ouvir isso? Ele fosse na igreja, ele fizesse o ritual dele lá de 1h30, 2 horas de ritual, e no final de tudo, na hora da oração para ele ser abençoado, vem o Tiago, irmão de Jesus, e fala para ele, você está passando por dificuldade? Agradeça a Deus e tenha alegria nisso. Isso é um motivo de grande alegria para você. Que crente ia gostar de ouvir isso, irmãos? Fala para mim. Nenhum. Então, Deus para o Deus da Bíblia para o crente não é aceito. O crente não consegue conviver com o Deus da Bíblia. Eles conseguem conviver com o Deus criado na mente deles, com o Deus moldado para que satisfaça ou safe eles as condições adversas deles.
Então, o Tiago fala assim, por que você deve considerar isso motivo de alegria? Versículo 3. Porque, olha, quando a sua fé é provada, está aqui, irmãos, quando a sua fé é provada. Eu pergunto para você, você já teve alguma vez a sua fé provada, irmãos? Ou toda vez que você esteve diante de Deus foi mediante uma crença? Você sempre levou a Deus as suas crenças. Sempre foi para a feira para fazer uma barganha na barraca da sua bênção. Com que tipo de dinheiro você quis comprar o que você estava querendo de Deus? O que você ofereceu para Deus para ter ali na barraca de Deus aquilo que você via que era na sua necessidade? Quando que a sua fé foi de fato provada? O que é uma fé provada para você? Tem a ver com crenças isso aqui? Nada, nada a ver com crença. O crente, ele não sente alegria por passar por dificuldades. O crente não fica alegre na provação. Não fica, irmão. Não tem jeito. Vocês vão concordar comigo. Se eu estiver falando besteira aqui, por favor, você fala que eu paro o que eu estou falando. Mas eu estou falando para pessoas que precisam de fato viver essa fé provada. Senão, vocês nunca passarão de meninos na fé. Vocês não vão crescer na fé. Não vão se desenvolver na fé. Se nós não ouvirmos a verdade explícita, jamais seremos libertos. Quando que uma fé é provada? E o que acontece quando uma fé é provada? A fé significa fidelidade ao Senhor. Não é crença. Eu não creio que tem um Deus. Eu não creio que Deus ele é poderoso. Eu não creio que Deus existe. Eu, de fato, sou parte desse Deus. Isso é fé. Eu entendo que eu sou parte desse Deus, esse Deus é parte de mim. Eu e ele, nós estamos conectados. Isso significa fé. E eu saber que eu estou conectado com Deus, isso vai ser provado o tempo todo. Por que os irmãos Zayada, aí a gente usa a palavra irmão Zayada, por que o irmão Zayada vive perguntando coisas para mim? Ah, mas e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa? Porque você está sendo provado se de fato você está conectado com Deus ou não. Ah, eu não acho que eu sou um abençoador, eu preciso ser abençoado. Por que você fica nessa incógnita? Porque você está sendo provado se você está em Deus ou não. Isso é a prova da tua fé, para ver se você está mesmo na fé ou você ainda está na crença. Como que eu vou desenvolver uma vida com Deus se eu não consigo entender, irmãos, de fato que eu estou conectado a Ele? Eu fico oscilando, vacilando nos pensamentos. Tem hora que eu penso que eu estou, tem hora que eu vejo que eu não estou, aparece a primeira dificuldade, eu vejo que eu não estou, porque eu sou fraco, eu não consigo, para mim não dá, eu preciso de alguém para me ajudar, então eu não estou conectado com Deus. Isso é o que você então vive. Então você está na crença. O dia que você entender e entender que a sua fé prova para você que você e Deus estão conectados, então você vai perseverar. Ali pode vir qualquer tipo de influência, de pensamento, de palavra, de doença, de enfermidade, de problema, de coisas externas, pode vir o que quiser, irmãos, que você vai perseverar, porque você sabe que você e Deus está conectado. Deus está em você e você está em Deus. Você não tem problema nenhum com nada externo mais. Então você está sendo provado. A sua fé está sendo provada. Não é a crença, tá? Você não precisa provar a crença para Deus, que Deus não está nem aí para sua crença. Ah, eu creio tanto que eu vou pegar 20% do meu salário esse mês e vou lá no altar colocar lá tanto que eu creio. Não, isso aí não prova nada para Deus. Aliás, Deus sabe que você não crê. Ele sabe disso. Que Deus sabe o que Deus precisa que você... Não é para provar para Deus, tá, irmãos? Essa fé tem que ser provada para você. É você que tem que entender essa fé, que Deus sabe. Deus não precisa que eu não provo nada para ele. Quando a sua fé é provada para quem, irmão Tiago? Para você mesmo. Essa fé tem que ser provada para você. Você tem que experimentar essa fé, crer nessa fé,
absorver essa fé e viver essa fé. Então, essa fé tem que ser provada para você, porque o dia que você provar para você que você está em Deus e Deus está em você, você se torna uma pessoa perseverante. E aí, meu irmão, essa perseverança, ela tem uma oportunidade de crescer, como está aqui, ó. Quando que a minha perseverança vai ter oportunidade de crescer, irmão Tiago? O dia que eu provar para mim que eu estou na fé. Se não, nunca a minha perseverança vai crescer. O que é perseverança? Eu olhar para todas as condições que estão dando tudo errado, eu ainda permanecer em Deus e Deus em mim. Eu saber que eu estou em Deus e Deus está em mim. Então eu persevero. Já não há em mim uma expectativa de um amanhã. Já não há em mim uma expectativa de futuro, porque eu sei que eu estou na eternidade com Deus e Deus está em mim. Então eu estou numa comunhão, eu estou com Deus e Deus está comigo. Isso prova para mim a minha fé. Versículo 4 diz assim: portanto, deixem a perseverança crescer, permita que ela cresça. Não importa o que está surgindo, o que está vindo contra você, não importa o que as pessoas dizem contra você, vão chegar para você e dizer assim: ah, para com isso, irmão, você não é abençoador, não, abençoador é Deus. Aí a pessoa, é verdade, né? Não sou mesmo abençoador, não. É, abençoador é Deus. Então, você não permaneceu na perseverança. Então, essa perseverança não vai fazer você crescer. Você não persevera na verdade, você oscila entre a verdade e outros entendimentos e outros pensamentos. Isso não pode. Você tem que deixar a perseverança crescer, permanecer, permitir que ela cresça. Agindo plenamente em vocês. Por quê? Quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, quando vocês entenderem isso, quando vocês entenderem que a sua fé se prova para você, e você entender que isso há uma perseverança nessa fé, e essa fé, essa perseverança estiver finalmente, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa. Eu vou estar preparado para uma doença, um câncer, irmão Arlindo? Qualquer coisa. Eu vou estar preparado para uma enchente? Qualquer coisa. Eu vou estar preparado para um assalto? Qualquer coisa. Eu vou estar preparado para a morte? Qualquer coisa, você vai estar preparado. E vou estar preparado para a bênção? Qualquer coisa, você vai estar preparado. Vocês estarão preparados para qualquer coisa. E serão fortes de caráter. Vocês saberão quem vocês são. E ninguém tirará de você esse entendimento de quem vocês são. Porque vocês passarão a revelar o caráter real de vocês. Quem de fato vocês são. Serão íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Irmão, seja sincero. Você é capaz de olhar para você, para a sua vida e dizer: para mim não falta mais nada. Vocês vivem, olha, acho que já cansaram de ouvir o irmão Arlindo falar isso. Irmão, para mim não falta mais nada. Agora, seja sincero, irmãos. Vocês são capazes de olhar para a vida de vocês e dizerem: para mim não falta mais nada? A perseverança de vocês já chegou, já atingiu esse ponto? Vocês já cresceram a ponto de dizer que eu sou de caráter forte, estou preparado para qualquer coisa, estou na integridade de Deus, porque para mim não falta coisa alguma. Quantos estão preparados para dizer isso? Quantos estão preparados? Quantos de fato entendeu essa fé? Ou ainda estamos nas crenças dos nossos ideais? Se quiserem saber, versículo 5, o Deus que quer que vocês façam, perguntem-lhe, e ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos que lhes pedem. Mas quando lhes pedirem, estejam certos de que vocês realmente esperam que ele lhes diga.
Pois uma mente duvidosa, é o que eu estou falando contra isso agora com os irmãos, uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda do mar que é empurrada e agitada pelo vento. Quando pedirem sem fé, não esperem que o Senhor lhes dê coisa alguma. Não espere que o Senhor lhes dê alguma resposta concreta. Pois a pessoa que age assim é insegura e dividida, voltando-se, voltando-se, ora para um lado, ora para o outro. Espero que os irmãos entendam essa mensagem, irmãos. De coração, espero que vocês entendam. Foi bastante corrido? Foi. A gente poderia ter um tempo para explicar melhor? Poderíamos ter um tempo. Mas eu creio que isso vai ajudar na nossa pergunta. A pergunta é: Deus quer me curar? Ele já te curou. Deus quer melhorar minha vida? Ele já te deu o que você precisar. Você já está completo. Ah, mas eu não vejo isso. Então o problema já não é mais de Deus. O problema agora é todo de quem? Seu. Todo seu. O problema é todo seu. Deus, o Tiago está dizendo, meus irmãos, Deus, ele é dessa forma. É dessa forma. Agora, vocês que devem compreender isso ou não. Vocês devem aceitar essa palavra pela fé ou apenas crer nela. Aí cabe a vocês. Aí não está mais com Deus, agora está conosco. Porque a verdade é isso aqui. Isso é a verdade. Fora disso, não tem verdade, irmãos. Qualquer coisa que diz contra isso, não é a verdade. Isso que vier contra isso são apenas coisas para tirar de mim a condição de eu provar para mim a minha fé, para que eu não persevere na minha fé. E eu não perseverando, eu vou estar aqui igual no versículo 7 e 8. Quando pedirem sem fé, não esperem que o Senhor lhes dê alguma resposta concreta. Não vai vir nenhuma resposta concreta. Pois a pessoa que age assim é insegura e dividida. Por que é insegura e dividida? Ela não tem a perseverança de quem realmente se encontrou em Deus, se viu em Deus e viu Deus nela. Então, ela é insegura. Maurlindo, eu sou uma pessoa insegura quanto à fé. Tudo bem, você admite, você reconhece. Por que isso? Porque você não teve fé até hoje. Você não teve. Porque a fé te faz fiel àquilo que Deus é. O entendimento da fé te faz ser igual Cristo é. Igual Cristo é, irmãos. Não tem diferença. Esse é o entendimento de fé. Fora isso, tudo é crença. O que me faz inseguro? A minha crença. O que me faz dividir? A minha crença. Então, uns pelos outros é divisão. Uns com os outros é união. Por que nós citamos o tempo todo que Deus salva comunhão? Deus salva a família. Por causa disso aqui. Não é indivíduo, é família. Se você ainda crê na salvação individual, você não entendeu o que Deus propôs pela fé. Porque pela fé a salvação não é individual, ela é coletiva. Ou é salvo ou não é salvo. É o mundo salvo ou o mundo perdido. É coletiva. Então, não posso ser inseguro, não posso ter dúvida nenhuma, não posso estar dividido entre um pensamento e o outro. Eu tenho que me voltar para aquilo que Deus realmente fala, aquilo que realmente Ele disse, para que eu possa viver isso. Porque senão serei agitado, né, como de um lado para o outro, voltando-se ora para um lado e ora para o outro. Ora eu creio, ora eu não creio. Meu entendimento assim está meio perdido ainda, tá, irmãos? Eu estou aprendendo ainda. Eu vou demorar mais ou menos uns 120 anos para aprender isso aí que vocês estão falando aí, porque é muito difícil para mim, para aceitar então mais difícil ainda. Tudo bem, irmão. Estamos aí. Mas você tem que tomar decisões.
Você tem que tomar decisões. Cabe a você viver essa eternidade ou deixar passar o seu momento. Cabe a você. E aí, se eu deixar passar, o que vai acontecer? Nada. E se eu viver, aí você vai ver maravilhas, irmãos. Aí você vai viver Deus de verdade. Você vai acessar o céu, você vai entrar no âmbito da vida Zoe, você vai entender o que é o universo em constante ação de Deus. Você vai entender coisas que você jamais vai entender pela crença. Somente quando você entrar pela fé, você vai ver maravilhas de Deus, você vai ser uma pessoa completa, nada vai te abalar mais, nada vai fazer de você uma pessoa que seja jogada para um lado ou para o outro, segundo as circunstâncias, segundo aquilo que é o externo. Por quê? Porque agora você realmente perseverou naquilo que é a fé, que você entendeu fé. Amém? Ainda que esteja em grande tribulação, você fala: louvado seja Deus, que alegre estou, porque eu sei que eu estou em Deus e Deus nunca deixará de estar em mim. Isso é o que você precisa entender. Teria mais textos para eu mostrar, mas eu não vou entrar em outros textos agora não, por causa do horário, 9h13. Se tiver alguma dúvida, pode falar, tá, irmãos? Eu não concordo, irmão lindo, eu não concordo com isso. Tudo bem, irmão? Mas depois você apresenta as suas razões. Por que que você não concorda? E nós vamos te ouvir com toda certeza. Eu gostei do estudo, achei muito esclarecedor. Realmente, tem muitas enfermidades que vêm para sarar. Muitas pessoas, Exatamente. O né? duro é a pessoa entender isso, né, irmã Elma? O duro é a pessoa que está ali no sofrimento entender isso. Se não é para sarar a pessoa, é para sarar quem está ao redor daquela pessoa. Às vezes não é nem com a pessoa, é com a família. É verdade. Às vezes você está querendo coisas que realmente vai te fazer mal. E Deus não permite que isso aconteça. E aí você pega e julga, né? A gente julga porque é dentro do nosso certo, do nosso errado, nós temos as nossas razões. Mas está tudo certo, irmãos. Boa noite para vocês. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.